Olá, boa noite. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. E hoje eu vou falar sobre dois assuntos. Originalmente eu ia falar somente sobre a decisão do STF que liberou, né, para que governadores e prefeitos comprem vacinas e, enfim, o quadro desolador que a gente tem com relação à vacinação no Brasil. Mas aí surgiu a notícia também sobre o Felipe Neto estar sendo investigado, vai começar a responder aí um inquérito baseado na Lei de Segurança Nacional, o que é um negócio bastante preocupante por si só, mas pior ainda, vai responder o inquérito porque ele falou determinadas coisas com relação ao presidente e alguém achou que isso poderia ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Bom, são dois assuntos que estão interrelacionados porque ambos tratam da Covid-19 e ambos tratam da total incapacidade do governo central brasileiro, passado um ano do início da pandemia, de pôr um fim nesta mesma pandemia. Então, um pouquinho sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as terças e sextas-feiras. O conteúdo fica disponível aqui no meu canal do IGTV, mas também no youtube.com/c/Alexandre Bahia. A gente pode acessar todos os episódios anteriores, assim como também o podcast do Birosca News, disponível no Deezer, Spotify, e recentemente coloquei também, criei um canal no Telegram, e aí os conteúdos então do Birosca News vão passar a estar disponíveis também no canal do Telegram. Os links para todos esses portais, essas redes, estão no meu Instagram, @alebahia_. Lá você pode acessar todos os links para todos esses locais. Mas vamos lá. O STF, na ação civil originária número 3451 e na DPF 770, referendou recentemente uma liminar dada pelo ministro Lewandowski, autorizando governadores e prefeitos a negociarem diretamente a compra de vacinas para o Covid-19, já que o governo federal brasileiro está vacinando a passos de tartaruga. Aparentemente, se levou a sério a fala do ministro, que disse: para que essa pressa, para que essa ansiedade? Oi, professor Paulino está presente, entre outros aqui. A Luciana também vi aqui. Nós então, nessa altura, nós vacinamos apenas 4,5% da população. E percebam, 4,5% receberam a primeira dose. As duas doses, apenas 1,69% das pessoas recebeu no Brasil. Enquanto isso, um país como os Estados Unidos já vacinou mais de 100 milhões de pessoas, mais de 110 milhões de pessoas. Eles começaram a vacinação mais ou menos na mesma época que a gente. Eles começaram a vacinação ainda no final de um governo extremamente complicado, que já é complicado porque é chamado normalmente pato manco, né? Mas ainda com todas as questões envolvendo Trump. E atualmente eles já vacinaram aí muitas vezes mais, né? 100 vezes mais do que nós vacinamos no Brasil. Nós vacinamos menos de 10 milhões de pessoas e eles já vacinaram mais de 110 milhões de pessoas. Isso não é porque é os Estados Unidos, que é um país rico, não, porque a gente sabe muito bem, e esse é um outro ponto que eu queria discutir, que uma fabricante de vacinas, ela chegou a oferecer mais de 70 milhões de doses para o Brasil, isso em meados do início do segundo semestre do ano passado, e o Brasil simplesmente não quis receber. Nessa mistura de coisas, o Brasil é hoje o país com maior índice de mortes móveis, né? Nós passamos os Estados Unidos no índice de mortes por Covid a cada 24 horas. Vamos batendo aí um recorde, ou pelo menos mantemos as mortes acima de 2.000 pessoas por dia, o que é muita coisa, né? O que é muita coisa, principalmente para um país com a tradição que a gente tem. Vale anotar que a decisão do ministro Lewandowski, referendada pela maioria dos ministros,
chama atenção para uma coisa que é óbvia, mas que aparentemente tem que ser relembrado no Brasil, que é que competência sobre saúde é uma competência comum. Há uma corresponsabilidade, há uma responsabilidade solidária entre União, Estados e municípios, coisa que o STF vem falando desde o início. O STF nunca falou que a responsabilidade era só de governadores e prefeitos, liberou o presidente para poder não fazer nada. Nunca disse isso. E aí, essa decisão ela é extremamente importante, porque aí, então, finalmente, talvez a gente comece a ter vacinas, e aí a gente tem lido notícias de governadores e prefeitos que já vêm negociando compras de milhões de doses de vacinas, das vários fabricantes, diretamente, sem ter que passar pelo governo federal, inclusive sem ter que ser aprovada pela Anvisa, se for uma vacina nova, que ainda não foi apreciada, desde que ela seja aprovada por agências internacionais de reconhecimento, né? Como é o caso das agências americana e europeia, que já aprovaram boa parte das vacinas que estão sendo encomendadas agora pelos governos regionais e locais. Eu junto essa notícia com a notícia de que o youtuber, digital influencer Felipe Neto, maior do país, com a maior rede aí, né, o maior número de seguidores do país, ele está sendo processado, está sendo indiciado, melhor dizendo, enquadrado na Lei de Segurança Nacional, que é uma lei do final, a última versão dela, houve várias durante a ditadura, ela foi feita no final mesmo do governo do último presidente militar do Brasil, e é uma lei autoritária, é uma lei que uma boa parte dela certamente é incompatível com a Constituição de 88, e ele está sendo indiciado, então, foi feita uma denúncia por um dos filhos do presidente da República por comentários que ele fez ao presidente, dizendo que num cenário de mais de quase 280 mil mortes, né, nesse cenário desolador que nós estamos, em que, ao invés de haver uma ação efetiva para combate, há muitas vezes um desvio de atenção para coisas como remédios sem eficácia, não uso de máscaras e etc. E esses números de mortes se acumulando dessa forma, o Felipe Neto qualificou o presidente como genocida. E por causa disso, o filho do presidente teve a infeliz ideia de querer enquadrá-lo na Lei de Segurança Nacional, que não faz muito sentido, já que eu teria então a fala do Felipe Neto teria se enquadrado em alguma coisa que pudesse causar lesão à integridade nacional, à integridade territorial ou à soberania, o que obviamente não faz muito sentido. Ao contrário, por exemplo, do deputado Daniel Silveira, o Felipe Neto não falou que nós deveríamos fechar a presidência, como ele falou que deveria ser fechado o STF, ou que deveria ser readotado o AI-5, ou coisas do tipo. O que, na verdade, ele fez foi classificar a ação e omissão do presidente da República como pertinentes a uma coisa, a uma caracterização de genocídio. Eu não vou entrar no mérito aqui se isso se configura tecnicamente genocídio ou não, mas certamente isso pode ser questionado do ponto de vista de enquadrar na Lei de Segurança Nacional. Vale lembrar que recentemente o STJ, o presidente em exercício do STJ, ele arquivou, né, uma representação, um inquérito feito contra o advogado Marcelo Feller, que também também estava sendo processado, também com base na Lei de Segurança Nacional, por causa de críticas que ele havia feito ao presidente da República. E no habeas corpus 640.615, o STJ mandou arquivar e vai dizer o óbvio. Nós estamos numa democracia. A democracia implica em liberdade para você fazer críticas à política, críticas à presidência da República. Não são críticas pessoais. Ninguém está falando que o Bolsonaro é bobo, feio, tá certo? O que as pessoas estão falando é que o presidente da República, o Congresso Nacional, estão errando. Né? Isso faz parte da crítica política de qualquer sociedade democrática, inclusive dos Estados Unidos, já que é um dos grandes referenciais, aparentemente, deste atual governo, no qual
falar que uma pessoa vai ser processada por uma lei, primeiro que não existe uma lei de ditadura similar a essa, mas que fosse uma lei democrática, que fosse um processo por calúnia, injúria, difamação. Falar de uma coisa dessa nos Estados Unidos seria algo absolutamente absurdo. Né? Imaginar que alguém seria processado porque falou, por exemplo, do Trump, ou falou do John Biden, falou que eles estão conduzindo mal, que eles são, de alguma forma, ainda que indiretamente, por ação ou omissão, responsáveis pelas mortes que estão acontecendo por causa do Covid. E seria um negócio absolutamente impensável em qualquer nação minimamente democrática. Não bastasse isso, ainda se vale de uma lei da ditadura militar, que já deveria ter sofrido uma alteração, e que se essa lei de segurança nacional faz algum sentido, é certamente para proteger a democracia, jamais para ser atuada como uma forma de censura. É por causa da proteção à democracia, às instituições democráticas, que o deputado Daniel Silveira foi preso com base na Lei de Segurança Nacional. Eu até posso questionar se deveria ter havido ou não a prisão, se é caso de flagrante ou não, já falei sobre isso num episódio anterior aí do Birosca, mas de qualquer forma, há uma justificativa de que ele estaria agindo contra a democracia. Agora, uma crítica democrática, uma crítica que questiona, que coloca o microfone aí na boca do presidente para que ele responda por que, afinal de contas, nós, nessa altura, depois de um ano, ainda só vacinamos 4,5% com a primeira dose, né, e apenas menos de 1,7% com a segunda dose, esse tipo de crítica tem que poder ser feita numa democracia. Esse tipo de intimidação não pode acontecer. Não é? E quando a gente pega os dados, a gente vai ver que desde o início do governo, desse atual governo, ou seja, desde janeiro de 2019 até junho de 2020, houve pelo menos 30 inquéritos baseados na Lei de Segurança Nacional, com o beneplácito, não é? Com a iniciativa, em alguns casos, do próprio ministro da Justiça. Isso é surreal. Em todos eles, o que nós temos são pessoas sendo indiciadas porque fizeram críticas, porque questionaram o governo. Isso é algo absolutamente impensável. Bom, isso é algo pensável em algumas das ditaduras de que sempre acusam algumas pessoas que votaram no atual governo dizem que votaram por causa para que o Brasil não virasse uma determinada ditadura. Nessas determinadas ditaduras é que esse tipo de coisa acontece. Numa democracia, né, ou a crítica legítima às ações ou omissões de governos jamais podem ser enquadradas como crime. Jamais podem ser enquadradas sequer como crime contra a honra. Porque uma coisa é você falar da pessoa física, né? Outra coisa é você falar do cargo que essa pessoa ocupa. E o cargo que essa pessoa ocupa é um cargo político, é um cargo de serviço público. E se esse serviço público, né, não atende ao público, é direito mínimo. Né? O máximo seria, na verdade, a gente destituir, mas o mínimo é o de se fazer crítica e de mobilizar a crítica para que pressione esse governo a fazer o que a Constituição manda, que é garantir a saúde como direito de todos e dever do Estado, que é o que manda o Pacto de São Gonçalo da Costa Rica, o Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, o protocolo de São Salvador, que também vai falar sobre o dever de garantia do direito à saúde de todos. Então, a gente não precisa ir muito longe, né? Quando a gente entra nessa seara, a gente vê que a democracia no Brasil está realmente sob um perigo muito, muito forte. Pois bem, eu vou ficando por aqui. Agradeço a todas e todos que estiveram presentes, seus comentários, sempre extremamente pertinentes. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva lá no canal do YouTube, se inscreva no podcast para ouvir essas e as próximas notícias do Birosca News. E aí, na sexta-feira, estarei de volta para falar de mais alguma coisa maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa birosca que a gente insiste em chamar de país. Tchau!